Bem-vindos a mais um vídeo da Tia da Física, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que a gente devia ter falado há muito tempo. Linguagem da física, ou seja, a matemática. Porque a física busca entender o universo pela observação, experimentação e construção de modelos atômicos e teorias. E tudo isso está intimamente ligado com a matemática. Através de quê? A gente tem três ramos que isso pode estar ligado com a matemática. E a matemática é usada na física nos ramos descrever os referenciais e os eventos. Por exemplo, para colocar alguma coisa num plano cartesiano. Pode ser usada também na expressão rigorosa de teoria. E também em medidas e análise de dados na ciência experimental. A investigação de espaço, tempo, matéria e energia só é possível com a compreensão prévia, ou seja, se antes de você for estudar isso tudo, se você já tiver entendido dimensão, forma, simetria e mudança. A matemática é uma abstração, ou seja, é uma ideia que ela que é uma coisa abstrata, mas ao mesmo tempo é muito real, né? Que a matemática é a linguagem do universo, e também é a linguagem da física. Então, a história da matemática, consequentemente, é uma contínua e crescente abstração. Ou seja, primeiro a gente começou a criar os números e depois foi abstraindo cada vez mais e mais e mais. E vocês vão ver, quando vocês forem assistindo esse vídeo, vocês vão ver o quanto a matemática foi se tornando cada vez mais abstrata para poder resolver os problemas no geral e também para ela poder existir, enfim, a entidade matemática que colabora com a entidade física. E a física, através de suas perguntas, colabora com a entidade matemática. Então, as ideias sobre números e fórmulas evoluíram para a gente poder conseguir resolver os problemas matemáticos. Na pré-história, antes mesmo da galera começar a escrever, a galera já começou a contar por uma questão de armazenamento de comida. E aí, muito tempo depois, o comércio e o surgimento de bancos e de empréstimos começaram a aparecer os números negativos, que era quando significava que as pessoas estavam em dívida. E quando surgiram culturas mais complexas no Oriente Médio e na América Central, também a matemática precisou ficar mais complexa, porque eles tinham situações mais complexas, devido à cultura estar se desenvolvendo. Porque nessas sociedades, o poder se concentrava no conhecimento dos ciclos sazonais, no conhecimento dos astros. Então, para isso tudo, a matemática era muito importante. O sistema numérico posicional, que é onde os números estão um do ladinho do outro, surgiu no Egito e também na Mesopotâmia Central. Isso há 3.500 anos atrás, e depois disso surgiu na América Central. Tem até o Teófilo de Alberga, que fazia filosofia, que envolvia números, toda a ciência da filosofia. Ele estudou isso no Egito muito antes do que ele estudou na Grécia. Ele vai ser conhecido como o pai da filosofia, como a grande civilização da filosofia, mas na verdade o Egito veio antes. Surgiu também, a gente conhece o famoso Pitágoras, né, o Teorema de Pitágoras. Ele tinha uma ideia muito simbólica dos números. Ele conseguia unir os números com uma coisa além, né? Tanto que ele tinha escolas para iniciados, onde só as pessoas realmente de muito puro coração poderiam entrar, não adiantava só saber os números, tinha que realmente saber, ter uma certa consciência, né? Tanto que o túmulo do Pitágoras tem vários códigos lá que a gente não sabe muito bem o que eles significam, códigos matemáticos, enfim. E para ele, para os pitagóricos, né, essa galera que frequentava esse centro de estudo e as pessoas que começaram a seguir ele depois que ele morreu queimado nesse centro de estudo, não se sabe se foi um incêndio criminoso, enfim, provavelmente sim. Ele achava que os números tinham de ser comensuráveis, ou seja, de fácil medição, e os números, eles só poderiam ser expressos, né, além dos números inteiros, em termos de frações e razões. Porque assim, os números não se desconectariam da natureza. Eles continuariam no padrão cósmico que o Pitágoras estudava e etc. E aí essa visão de que os números tinham que ser inteiros para serem naturais ou fracionais foi transmutada. Foi transmutada com a descoberta dos números irracionais. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 não tem resultado, então é um número irracional. Dá uma dízima, uma coisa assim. E o que é um número irracional? É um número que não pode ser descrito com precisão, como um número inteiro dividido por outro. No século 5 a.C., o filósofo Zenão de Elia, ele criou certos teoremas e certos paradoxos, né? Experimentos mentais. E com isso, teve um avanço, né, na matemática, porque começou a criar problemas complexos que ninguém conseguia resolver, problemas misteriosos que ainda existem até hoje. O Zenão,
paradoxo mais famoso dele é o do Aquiles e da tartaruga. Se a tartaruga começar com vantagem, e cada vez que a tartaruga andar, o Aquiles vai correr, mas ele não vai alcançar a tartaruga porque ela já começou com vantagem. Então, o paradoxo é o seguinte: em qualquer corrida que um dos participantes tenha uma vantagem no início, o seu oponente está sempre quase lhe alcançando por uma quantidade infinitesimal. Embora ele esteja quase chegando sempre perto, ele não chega perto. E o que é que a gente consegue tirar disso? O que é que a gente consegue perceber? Bom, gente, aí que fica louca a coisa. Com esse paradoxo do Zenão, a gente consegue provar que o espaço, na verdade, não existe porque a gente nunca se move. Ou seja, o movimento é logicamente impossível, se for pensar pela lógica da matemática. A ideia de calcular quantidades infinitamente pequenas, ela é bem central no cálculo, ou seja, bem central na matemática e bem central na física. Isso é uma coisa que a gente vai precisar. E o Arquimedes já adiantou isso pra gente há um tempo. Ele viveu no século III a.C. É notável por ele ter aplicado a matemática mecânica, né, que é o movimento das coisas. Esse é o Arquimedes de Siracusa, não se esqueçam dele. Ele aplicou a matemática à mecânica. E aí ele usou isso também em outros ramos da física e usou isso para resolver problemas de alavanca, roscas, roldanas, etc. O Arquimedes estudou em Alexandria, numa escola que era ensinada pelo Euclides, que é conhecido como o pai da geometria. E o Euclides ele estabeleceu um modelo matemático, um modelo de argumentação matemática que vale até hoje, ou seja, o modelo do Euclides está sendo válido há mais de 2000 anos. Então, bem importante. E, gente, por volta de 200 a.C., o matemático grego Afonso de Alexandria começou a introduzir símbolos matemáticos para a gente calcular. Ele escreveu um livro que chama Aritmética, vou escrever aqui, e aí isso deu origem à álgebra como a gente conhece hoje em dia. Esse estudo de símbolos e números que o Giafonte começou a fazer. A álgebra só foi ser desenvolvida depois da queda do Império Romano. E no Oriente, o estudo da álgebra floresceu durante a Era de Ouro do Islã, que foi do século VIII até o século XIV. Bagdá, que é uma cidade, se tornou a principal sede de todo conhecimento. Lá tinha as universidades, onde grandes gênios se reuniam para trocar ideias e para desenvolver as ciências que a gente tanto estuda hoje em dia. No fim do século VIII, tinha um cara que se chamava Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. E esse último nome dele, al-Khwarizmi, foi de onde surgiu a palavra algarismo. E esse cara, por quê, né? Por que o nome dele é algarismo? Surgiu a partir do nome algarismo. Porque ele escreveu um livro que chama Al-Habar, que é um livro que se tornou álgebra, que é um livro sobre álgebra. Então é daí que vem a palavra álgebra, desse Al-Habar. O uso dos numerais indianos, arábicos, que é os que a gente conhece hoje em dia. O nosso amigo Muhammad descreveu os problemas algébricos em palavras, para poder facilitar o entendimento, um jeito muito peculiar para ele. E aí, vamos para a França agora, já que a gente deu essa viagem no Oriente Médio, vamos agora para a França. O matemático francês François Vitté deu início ao uso de símbolos dentro das equações. E foi no livro dele que ele divulgou essas ideias, né, que era assim que ele divulgava as ideias através de livros. E o livro se chama Introdução às Artes Analíticas. Foi esse livro que ele lançou em 1591. E a partir daí, os diagramas matemáticos, que eram resolvidos de forma muito extensa, começaram a ser resolvidos através de equações matemáticas. E até que em 1637 surge nosso querido filósofo Descartes, o famoso do penso logo existo, que conseguiu unir a álgebra e a geometria, criando um sistema de coordenadas, lá com a ajuda do Euclides, porque o Euclides já tinha desenvolvido bastante o uso da matemática nos objetos geométricos e no espaço. E aí o que o Descartes fez foi criar o plano cartesiano, e vai ter vídeo sobre isso. A adição do zero e dos números negativos levou a uma crescente abstração, porque no começo o zero era usado como marcador de posição. E como eu tinha falado antes, né, por volta do século
7 depois de Cristo, os números negativos começaram a ser introduzidos nas equações para poder, por uma questão de dígitos. No ano de 628 depois de Cristo, o matemático Brahmaya Gupta foi o primeiro a tratar os inteiros positivos em aritmético. Mas, mesmo assim, mesmo 1000 anos depois, eles ainda não calculavam na Índia com números negativos. Só no século XVI que o polímata italiano Gerolamo Cardano não só usou negativos, como trouxe os números complexos para resolver as equações. E o que seriam os números complexos? Os números complexos são números que juntam um número real e um imaginário. E aí vira um número complexo. E aí, 200 anos depois, o matemático suíço Leonhard Euler, que é super conhecido pelo número de Euler, ele utilizou o I para ser o símbolo da unidade imaginária que faz. E aí foi uma coisa muito boa para matemática, né? Porque daí começou a ser resolvido polinômios de graus diferentes, parábolas mais difíceis puderam ser resolvidas, e isso deve ter dado um alívio muito grande na época, na cabeça desses pobres matemáticos, né, que viviam para isso. E iam se perturbar bastante quando não conseguiam. E aí, na física, se torna mais importante ainda, porque esses números eles vão ser utilizados naturalmente na mecânica quântica e no eletromagnetismo. Depois, né, começaram a ser desenvolvido mais coisas, porque o número de símbolos na matemática começou a aumentar e muitos novos métodos, muitas novas técnicas surgiram a partir daí. Agora, uma das coisas mais legais e importantíssimas para a física é o desenvolvimento de métodos infinitesimais para estudar curvas e mudança. Antes existia um método que era o método da exaustão, ou seja, os matemáticos ficavam horas, dias, meses, anos tentando resolver um problema que dava coisas infinitas e muitas páginas de escritos e muita dor de cabeça. E aí o que aconteceu que melhorou a vida dessas pessoas? Esse estudo deles, esse método da exaustão, levou ao desenvolvimento do cálculo integral, né? Que é o cálculo diferencial, que tem a derivada e tem a integral. E é isso que a gente aprende, aqui no Brasil a gente aprende isso na faculdade, de matemática, de física, de qualquer área de exatas, mas nos Estados Unidos isso é aprendido na escola. E é muito interessante os alunos da escola lá, porque é muito legal, eles sabem muita coisa. No século XVII, o estudo das tangentes foi essencial para o desenvolvimento do cálculo diferencial, do cálculo das integrais. Ele estudou bastante as curvas e as tangentes. E aí foi isso que inspirou o desenvolvimento do cálculo diferencial. E o cálculo diferencial nada mais é do que computar as taxas de mudança. Por volta de 1670, o famosíssimo físico inglês Isaac Newton e o filósofo alemão, eu acho que vai ser Leibniz, Leibniz, não sei. Eu falo com vocês que escrevem, Leibniz. Eles elaboraram, cada um na sua, elaboraram o cálculo integral e o cálculo diferencial, que são as derivadas, ao cálculo infinitesimal, ou seja, aqueles números bem quebradinhos. Porque no limite teórico, a curva ela é indefinida pela área, é conhecida, ela é identificada como um número infinito de aproximações infinitesimais. Ou seja, você divide, por exemplo, essa curva aqui, ó. A gente vai dividir ela em pequenos retângulos e vai calcular as áreas desses retângulos e aí depois soma tudo e consegue ver qual que é a área dessa curva aqui. E isso serve para muitas coisas, né? Os gráficos, como a gente viu lá o plano cartesiano do Descartes, escreve velocidade, tempo, enfim. O que você puder colocar no plano cartesiano, aí depois fazer uma curva, e aí depois você consegue calcular isso, graças a esses dois especialistas que calcularam isso há muito tempo. Se eles não tivessem feito isso, a gente ia passar horas e horas e horas tentando resolver problemas que hoje em dia são super simples de resolver através dessas ferramentas que se chamam cálculos diferenciais e integrais. 18 e 19, as aplicações desses cálculos na física dispararam, porque tinha muita coisa que podia ser, como eu disse, né, através dos gráficos e das relações entre uma coisa e outra, a gente consegue conectar isso com esses cálculos infinitesimais e obter respostas mais precisas sobre os acontecimentos. Agora, o poder dos físicos aumentou muito. A gente ganhou um poder, porque aí os físicos eles conseguiram modular com precisão os movimentos dinâmicos. A gente conseguiu calcular com precisão
as coisas que mudam toda hora, muitas coisas. Podia ser, por exemplo, a difusão do calor, então vocês veem que como eu tô quente, né, tá aqui no calor, eu um café super quente, a difusão desse calor muda toda hora. E aí no século XIX também tem o Maxwell, o famoso Maxwell, John Clerk Maxwell, que é escocês. Mudou em fenômenos que têm por grandezas tanto a velocidade, quanto a direção, quanto outros valores numéricos. Esses são os cálculos vetoriais. E aí o Maxwell também foi o primeiro na utilização de técnicas estatísticas para resolver problemas. Vocês lembram do Euclides, que eu falei que era o pai da geometria? Bom, agora a gente vai falar um pouco melhor sobre ele. Por volta de 325 a.C. foi quando Euclides nasceu, e ele morreu em 270 a.C. Eu, principalmente na Alexandria, uma cidade famosa dos gregos, onde tinha muitas coisas interessantes, muitas pessoas inteligentes. E que era tipo uma cidade universitária, né? Onde nós poderíamos estar lá. E talvez ele tenha frequentado a Academia de Platão em Atenas, mas aí é aquela coisa, ninguém sabe muito bem. Euclides, ele compilou muita coisa. Ele tem 13 volumes, os elementos são 13 volumes que não são originais dele, né? Mas por muito tempo determinaram toda a matemática durante milênios. Determinaram um padrão de exposição matemática. E essas ideias que ele trouxe são ideias muito inovadoras para a época. E são muito importantes para até hoje. E dentro disso, a gente tem coisa que a gente vai precisar bastante para continuar com nossos estudos da física, né? Da matemática dentro da física. Que se chama o quinto axioma. O quinto axioma, ou postulado de Euclides, também pode ser chamado de postulado das paralelas. E ele também é menos fácil de perceber do que os outros teoremas que contém na obra do Euclides. E o que esse teorema diz? A teoria mostra que, se eu tenho uma linha desenhada, e aí eu desenho um ponto, em qualquer lugar que eu colocar esse ponto, eu posso desenhar uma linha e essa linha vai ser paralela a esse ponto. A não ser, mas eu não posso colocar esse ponto aqui, porque senão esse ponto vai fazer parte dessa linha. Como se fosse uma linha infinita, vou imaginar uma linha infinita, pronto. Uma linha infinita e em qualquer lugar que eu coloque um ponto e eu traçar uma linha, exatamente onde esse ponto está, essa linha ela vai ser sempre paralela à linha infinita que está aqui embaixo. Bom, ao longo dos anos, muitos matemáticos tentaram provar que esse postulado podia ser derivado dos outros postulados, né? Mas não deu certo, eles não conseguiram. É um postulado muito único, um axioma. Em 1800, dois matemáticos, trouxeram algo novo para falar desse axioma. Ou seja, eles encontraram um jeito de deixar esse axioma falso. E como foi? Eles criaram uma geometria que se chama geometria hiperbólica. E essa geometria hiperbólica é a geometria na qual uma realidade, a superfície, nem precisa ser realidade, né? A gente vê na física depois esse negócio aí de espaço-tempo, não sei o quê. Mas nesse coisa aí que eles dois fizeram, da geometria hiperbólica, a superfície se curva como se fosse uma célula. E daí as linhas, elas já não são mais paralelas, elas na verdade se afastam umas das outras. Na verdade, elas se cruzam e se afastam, vão se cruzando e se afastando, tá? Como aqui no caso da vida. E aí teve outra geometria que foi criada, que é a geometria elíptica, que foi criada também no século XIX, onde simplesmente não há linhas paralelas, todas as linhas se cruzam. Nessa geometria, a superfície ela vai se curvar para fora, como uma esfera. E as linhas paralelas, elas se curvam umas para as outras. E aí, portanto, elas acabam se cruzando. Então, se cruza não é linha paralela. O matemático Bernhard Riemann, o matemático alemão, né, Bernhard Riemann, e também outros, claro, ele não fez sozinho, formalizou as geometrias não euclidianas, que no caso é a geometria hiperbólica e a geometria esférica. O Einstein, por exemplo, utilizou a teoria Riemanniana, né, do Riemann, que é o matemático alemão, para a teoria da relatividade, para a gente poder enxergar o espaço-tempo, né? Então, graças a todos esses teóricos, a gente consegue ter uma noção um pouco mais urgente sobre a realidade, Por isso que o Einstein conseguiu fazer essa explicação mais avançada sobre a gravidade. E aí, nisso, o Einstein percebeu que a massa curva o espaço-tempo, e aí, no que a massa curva o espaço-tempo, a geometria
geometria hiperbólica, geometria esférica, e você calcula daí a partir disso. Complicadíssimo cálculo, mas dá para calcular. Mas vale lembrar que apesar disso, o espaço continua homogêneo, ou seja, ele continua com as mesmas propriedades em qualquer ponto do espaço-tempo, quando ele se curva. No século XIX, a álgebra sofreu um grande abalo sísmico, ou seja, ela mudou bastante. Ela teve que se renascer. Ela acabou se tornando um estudo da simetria abstrata. O matemático francês Évariste Galois, eu não sei se é assim que escreve, ou não sei se é assim que pronuncia, gente, por isso que eu vou deixar como é que escreve aqui. Ele foi responsável por um avanço crucial nesse aspecto. Em 1830, ele percebeu as simetrias encontradas nas raízes, ou seja, nas soluções de problemas polinômicos. Naquelas equações, sabe, do ensino médio, que a gente tem x1 é tal número e o x2 quando aplica Bhaskara. Não sei se você já está no ensino médio ou você já passou no ensino médio, provavelmente você já viu isso. Se não, também não tem problema para você ver. Mas a Bhaskara aí sempre dá duas raízes, né? Dois números de x. E aí, ele começou a perceber essas simetrias, não só nesses polinômios de 1x e 2x, como a gente vê. Ele via bem mais, né? Bem mais avançados, coisas bem mais difíceis. E nisso ele conseguiu perceber algumas simetrias. E a partir das simetrias, ele elaborou uma teoria para objetos matemáticos abstratos. Ele chamou esses objetos de grupos para poder codificar diferentes tipos. Todos os quadrados apresentam as mesmas simetrias reflexivas e rotacionais. Ou seja, então todos os quadrados pertencem aos mesmos grupos. Para desenvolver equações com polinômios maiores do que o grau 5, né? Ele provou que não haveria tal fórmula, não importa o desenvolvimento futuro na matemática. Evoluiu para um estudo de grupos e objetos similares e as simetrias que eles codificavam. Ou seja, em vez de atrás de resolver as próprias equações polinomiais, eles começaram a codificar, ou seja, pega um pacote e resolve como se fosse uma coisa só, para poder ser resolvido em algum ponto, né? Aí o negócio começa a pegar, né? Porque no século XX são vitais para a matemática e para a física, para a gente poder descrever os fenômenos no nível mais real, no nível, assim, de mais verdade. A Amy Noether, que é a primeira mulher que a gente está falando aqui, infelizmente, né? Deveria ter muito mais mulheres, né? Mas infelizmente a gente sabe que por questões históricas sociais as mulheres não tiveram a mesma chance de estudo que os homens, por isso tem muitos homens e nenhuma mulher, não é por causa de nada, não tem uma diferença em questão de inteligência entre homens e mulheres, mas sim uma questão de oportunidade. E aí nós temos aqui nossa guerreira, Amy Noether, que é uma inglesa, que ela conseguiu organizar as equações, conseguiu encaixar, como uma algebrista, né, que ela era muito criativa, ela conectou as simetrias das equações às leis de conservação, como por exemplo a lei de conservação de energia na física. Então, simplesmente deusa. E aí, né, a partir dessas descobertas e desses conhecimentos novos adquiridos pelos nossos colegas cientistas ao longo de todos esses anos, em 1950 e 1960, os físicos utilizaram essa teoria dos grupos para descrever o modelo padrão do sistema de partículas, que esse modelo padrão do sistema de partículas é um modelo que diz todas as subpartículas que tem dentro do átomo. A matemática é o estudo abstrato dos números, fórmulas e quantidades também, né? Números, fórmulas e quantidades. E a física, ela usa isso para modelar a realidade, ou seja, a gente cria modelos a partir das abstrações matemáticas que existem, que podem existir. Na prática, os físicos aplicam as ideias dos matemáticos. E tem coisas, por exemplo, que servem para muito tempo depois, que os matemáticos desenvolvem, e aí são coisas muito abstratas, aí eles deixam guardar. Por exemplo, aquele negócio da simetria que eu estava contando para vocês.
várias pessoas chegaram ao desenvolvimento que era melhor calcular juntando grupos, por exemplo. E aí Noether conseguiu juntar aquelas equações. Muito tempo depois, surge algum físico que estava pesquisando alguma loucura, e aí ele acha essas equações que foram perdidas lá atrás, e aí se encaixa perfeitamente, né? Quando é para ser descoberta alguma coisa, a coisa é descoberta. E tem também muitas estruturas matemáticas que elas estimulam o conhecimento da natureza. Outro exemplo disso, que quando tem essa conexão entre matemática e física, foi quando Paul Dirac encontrou o dobro das equações esperadas quando ele foi descrever o comportamento dos elétrons. E ele viu que isso estava consistente com a teoria da relatividade e também com a mecânica quântica. E aí, através dessas equações, ele postulou a existência do chamado antielétron, né, que ele chamava de antielétron na época, que hoje é o pósitron. E depois, muito tempo depois, foi comprovado sim, que realmente existia o pósitron, né, que é o antielétron do Dirac. E isso ele previu a teoria de equações. Outro exemplo também que mostra essa relação entre matemática e física, né, que a matemática traz uma coisa e a física às vezes demora para ver e às vezes é o contrário. Os físicos que estudam a teoria das cordas, eles propõem avanços muito grandes para os matemáticos geômetras, né, que são os que estudam geometria. E eles precisam, né, que a geometria se desenvolva de uma forma assim muito mind-blowing para poder eles conseguirem calcular coisas na teoria das cordas. Bom, o que é que fica disso tudo? Todas essas informações iluminam essa relação entre matemática e física. Isso é algo que eu estou perguntando a você que está assistindo esse vídeo. Qual que é a relação? O que você acha que isso mostra sobre a matemática e a física e a nossa realidade? Comenta aqui para te ver que você vai ajudar muito eu, e também pode botar qualquer dúvida, qualquer comentário aleatório. Chama os amigos para ver, chama os amigos físicos e matemáticos, aqueles colegas que estão em dúvida entre essas duas disciplinas, né? Porque as pessoas têm facilidade com exatas, têm muita dúvida entre matemática e física, enfim. Espero que vocês gostem e obrigada por assistir até o final. Tudo de bom. Até a próxima.